Olá, boa tarde. Eu me chamo João de Souza e o nosso grupo ficou responsável por falar sobre a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, da OIT. E eu especificamente vou falar do momento histórico, da data da assinatura e da ratificação. E eu não poderia deixar de falar da Convenção 169, da importância, da convenção. E a Convenção 169 é um importante instrumento jurídico para a proteção dos direitos dos povos indígenas e comunidades tradicionais, reconhecendo seu direito à consulta prévia, livre e informada em decisões que afetam suas vidas, suas terras e seus recursos naturais, bem como seu direito a viver e desenvolver-se de acordo com seus costumes e tradições. A Convenção também garante o direito à não discriminação e à igualdade de tratamento, reconhecendo a importância de sua identidade e de suas formas de organização social e cultural. E falando agora sobre o momento histórico, a Convenção 169 foi elaborada em um contexto de crescente reconhecimento dos direitos dos povos indígenas e tribais, especialmente a partir da década de 1960 e 1970. Durante esse período, houve um aumento da conscientização sobre as injustiças enfrentadas por essas comunidades, incluindo a discriminação, a exploração e a violação de seus direitos territoriais e culturais. A OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, já havia adotado uma Convenção 107, já havia adotado a Convenção 107 em 1957. Aí a OIT percebeu a necessidade de uma abordagem mais respeitosa, que garantisse a autodeterminação dos povos indígenas. Assim, a Convenção 169 foi adotada, em um momento em que as questões sociais, políticas e culturais relacionadas aos povos indígenas estavam ganhando destaque na agenda internacional. A data em que a Convenção 169 foi adotada foi em 27 de junho de 1989, durante a 76ª Conferência da Organização Internacional do Trabalho, realizada em Genebra, na Suíça. Esse tratado representa uma evolução significativa nas normas internacionais sobre o direito dos povos indígenas. O Brasil assinou a Convenção 169 em 5 de setembro de 1991. Aí, quando veio a ratificação oficial, ocorreu em 20 de abril de 2002, quando o Brasil se comprometeu a respeitar e promover os direitos estabelecidos no tratado, por meio do Decreto 143, de 20 de junho de 2002, e Decreto de número 5.051, de 19 de abril de 2004. A Convenção 169 ela é muito importante, porque a Convenção 169 ela estabelece princípios fundamentais aos direitos dos povos indígenas, incluindo o direito à autodeterminação, a consulta prévia informada antes da adoção de medidas que possam afetar suas terras e seu modo de vida, o reconhecimento dos direitos territoriais, a proteção das línguas, culturas e tradições. Esses princípios são essenciais para garantir que os povos indígenas possam viver com dignidade e autonomia, respeitando suas entidades culturais e modo de vida. Muito obrigado. Bom dia, eu sou Caroline Rocha e eu vou tratar aqui sobre as motivações políticas e sociais que culminaram com a ratificação da Convenção 169 da OIT. A Convenção 169 da OIT, ela apresenta importantes avanços no reconhecimento dos direitos indígenas coletivos, com significativos aspectos de direitos econômicos, sociais e culturais. E hoje, atualmente, ela é o instrumento internacional mais utilizado e mais abrangente em respeito às condições de vida e trabalho dos indígenas. A Convenção 169 da OIT, ela foi adotada em 27 de julho de 1989, durante
a 76ª Conferência Internacional do Trabalho, em Genebra, na Suíça. Ela entrou em vigor no dia 5 de setembro de 1991, após ser ratificada por 2 países. Que países foram esses? Noruega e México, né? O contexto histórico, né, da Convenção 69 é que ela substituía a Convenção 107, a 107 da OIT, de 1957, que tinha uma abordagem mais assimilacionista, que tinha uma abordagem mais pesada, né? Enquanto a 169 ela acaba por reconhecer os direitos à autodenominação à terra. Surgiu em um período de crescente mobilização dos movimentos indígenas e de pressão por direitos humanos na ONU, em 1982. Os primeiros países a fazer a ratificação foi a Noruega, como eu elenquei aqui, em 1990. Para quê? Para proteger o direito dos povos Sami. E o México, em 1990, também, em resposta a alguns movimentos indígenas e conflitos agrários. O Brasil e os outros países, né, especificamente o Brasil, ele ratificou a Convenção 69 da OIT em 25 de julho de 2002, após uma pressão de organizações indígenas e a Constituição de 1988, que já reconhecia direitos originários. Até 2024, apenas 24 países ratificaram a convenção. A maioria desses países são países aqui da América Latina, próximo aqui da América do Sul, como Colômbia, Bolívia, Argentina e da Europa também, como Dinamarca e Espanha. A convenção ela segue sendo um dos principais instrumentos internacionais para a proteção dos povos indígenas e tribais, né? Mas sua implementação ainda enfrenta muitos desafios em vários países, né? E que motivações foram essas, né, aqui no Brasil, políticas e sociais, que culminaram com essa ratificação, com essa modificação, com essa correção da Convenção 69? As motivações políticas, né? Primeiro, o compromisso com os direitos humanos. A Convenção 69 é o único instrumento internacional juridicamente vinculante que protege especificamente os direitos dos povos indígenas e tribais. Sua ratificação demonstra um alinhamento com normas internacionais dos direitos humanos. Falei a respeito dos compromissos com os direitos humanos. 2, a pressão internacional e a reputação, né? Países que buscam por melhorias, por melhorar sua imagem perante a comunidade internacional, principalmente aqueles que são membros da ONU, né? Eles podem ratificar a convenção para mostrar um compromisso com a justiça, com o social e principalmente em proteção a essa minoria. 3, acordos e parcerias internacionais. Alguns países ratificam a convenção como parte de acordos bilaterais ou multilaterais, especialmente em contexto de cooperação para o desenvolvimento e comércio internacional. 4, prevenção de conflitos sociais, né? Evitando tensões que envolvem terras indígenas. 5, influência de movimentos e lideranças indígenas. E as motivações sociais? Reconhecimento de direitos territoriais, proteção cultural e identitária, inclusão social e participação política, combate à discriminação e exclusão, sustentabilidade e meio ambiente, assim como, né, as terras indígenas são críticas para a biodiversidade. A convenção é vista como uma ferramenta para alinhar o desenvolvimento sustentável e os conhecimentos tradicionais. E é isso, né? A convenção, ela vai trazer essas motivações políticas e sociais. Olá, meu nome é Débora Reis e vou falar sobre os principais compromissos assumidos pelo Brasil em relação à Convenção 69 da Organização Internacional do Trabalho sobre Povos Indígenas e Tribais. Com a ratificação de 2002, o Brasil ele passa a garantir vários direitos e hoje nós vamos falar um pouco sobre esses direitos. Um desses direitos é o reconhecimento e a proteção dos valores. Quais são esses valores? Valores sociais, culturais, religiosos e espirituais. Ou seja, o Brasil reconhece a identidade dos povos e assegura essa identidade. Também, como direito, eles têm a consulta
prévia e livre, informada de qualquer projeto ou medidas legislativas ou administrativas que de alguma forma possam interferir no modo de vida. Um exemplo é as construções de hidrelétricas ou de minerações dentro dos territórios indígenas, onde a participação desse povo é fundamental antes de qualquer tomada de decisão, para que justamente não possa atingir o modo de vida que eles têm. Outra garantia também que faz parte é a garantia da participação deles, dos povos, na formulação e na implementação e também na avaliação de políticas públicas, para que realmente não possa impactar de alguma forma na comunidade de forma negativa. Também o respeito à terra e aos territórios, que tradicionalmente, são ocupados pelos povos indígenas. É garantido e assegurado a posse, tá? E tanto a posse como o uso sustentável dos recursos naturais. Também é garantido o direito à promoção do desenvolvimento econômico e social, como educação, saúde, trabalho, tudo dentro de uma forma compatível com as suas tradições, para que não possa impactar de forma negativa no seu modo de vida e justamente na sua cultura. Então, o Brasil, ele tem toda essa garantida os direitos para que não possa, de alguma forma, prejudicar os povos. Olá, tudo bem? Eu me chamo Jordana. Eu vou dar continuidade, então, aqui dando um exemplo de um caso concreto, no caso de uma consulta prévia em projetos de grande impacto, certo? Um exemplo de aplicação da 169 é a consulta prévia dentro de projetos que possam impactar o meio ambiente, no caso de construções de hidrelétricas, de estradas, de mineração dentro de territórios indígenas, quilombolas, que possam afetar eles ali, certo? Então, assim, de mineração, no caso, nas áreas indígenas. Então, antes disso, nesse caso, precisa ter uma consulta prévia, precisa garantir ali que onde os povos visem aquilo, sejam passados para eles e sejam também colocados informações sobre o que está acontecendo, certo? Ali eles podem também expressar suas opiniões, as suas preocupações, colocar os seus direitos ali que sejam garantidos, considerados também e respeitados de maneira correta, certo? Antes de qualquer ação, antes de qualquer decisão, que possa afetar o seu território, o seu modo de vida, certo? Então, eu trouxe uma jurisprudência, o qual eu vou deixar, quem quiser ter acesso ao link embaixo, certo? Aqui no vídeo, que vai ser postado, do nosso trabalho. No caso, seria uma jurisprudência, um agravo de instrumento do Tribunal de Justiça do Pará, do Estado do Pará. O caso aqui, ele trata de uma construção em um terminal portuário, em área que afeta comunidades quilombolas e tradicionais. E com a Defensoria Pública, ela está pleiteando a realização da consulta prévia, certo? E informada, conforme a Convenção 169 da OIT. A Defensoria argumenta que falta a consulta prévia ali dentro. E ali contraria normas internacionais e gera risco de danos em territórios tradicionais. Enquanto o Estado do Pará conhece a necessidade da consulta, mas não especifica como e quando será realizada, certo? As empresas envolvidas alegam que já estão em diálogo com as comunidades e sustentam a legitimidade da Defensoria para pleitear
é a consulta, certo? Então, assim, a gente consegue perceber, né, que a Convenção 69, ela também influencia a legislação, a jurisprudência, né, dentro do nosso país, no Brasil. Há decisões judiciais que já estão sendo deferidas, e também a gente pode dizer que ações de políticas que buscam garantir, certo, cumprir isso, colocar direitos desses povos tradicionais e indígenas, incluindo, né, essa consulta prévia, porque ela é prevista, precisa ser realizada, respeitada, certo, e informado a eles antes de qualquer coisa, antes de qualquer decisão. Então, que isso sejam sempre eles suspendem, no caso, né, a execução desse projeto em área de indígenas, onde não são realizadas a consulta prévia. E o governo federal, além de tudo, estabelece políticas públicas, então, assim, para garantir a proteção indígena, como a marcação de terras indígenas e o combate contra os indígenas.